Convites da vida, razão e emoção, equilíbrio e harmonia para resultarem em felicidade. Conta-nos um dos evangelistas que naquela tarde ensolarada, no final de tarde, que Jesus costumeiramente reunia os seus discípulos e o povaréu, quando chegado mais cedo, ele sentara numa pedra e, meditativo, ali ficara. Os discípulos, à sua volta, faziam que um cordão de isolamento para que o mestre, naquele momento de reflexão dele, não fosse atrapalhado pelo interrompimento dos ouvintes. E Pedro era o grande guardião daquela roda. E ele tomava conta de tudo. Nisso, algumas crianças correram na direção do Cristo. E ele, atento àquele movimento, ele barra as crianças e pede a elas que não importunasse ao mestre. Jesus, no controle de tudo que acontecia em volta, levanta, sorri para Pedro e o repreende, dizendo: Pedro, por favor, deixe essas crianças virem. Delas é o reino dos céus. E nisso, quando ele acaba de falar isso, elas entenderam que o caminho estava livre e correram na direção de Jesus. Mas um garotinho de perna torta é mais afoito e corre na frente e pula no colo de Jesus. Jesus o abraça, acaricia os seus cabelos e diz alguma coisa ao pé do ouvido dessa criança, que só os dois e a nuvem de testemunhas de espíritos que estavam ali, que escutaram aquele pequeno intervenção de Jesus. O garoto olha para Jesus, sorri, desce do seu colo e sai correndo. Jesus dá continuidade àquela palestra daquela tarde, dá continuidade ao seu messianato. Tempos depois, João, já na casa de Maria, convivendo com ela, sai da casa e vai até o mercado para comprar alimentos. E andando pelo mercado, ele reencontra aquele garotinho que havia sido muito marcado na lembrança dele. Ele perambulando pelo mercado, João o aborda e conversa com ele. O garoto diz: eu não tenho família, eu sou órfão, eu ando perambulando pela cidade. E João, compadecido com aquela criança, o convida para morar com ele. Então ele leva até a casa de Maria, apresenta esse garoto a Maria e passam a conviver. E com essa convivência, esse garoto passa a crescer dentro de um lar cristão, recebendo as notícias, a mensagem de Jesus, conhecendo mais profundamente a Jesus, e passa a ser um elemento daquela família, como um filho para Maria. Os anos passam e ele acaba enganjando na Casa do Caminho e passa a ser um trabalhador daquela instituição, daquela agremiação. Ele cresce e torna-se um apóstolo. Quando já jovem, ele volta para a sua cidade
na sua proposta de fundar uma igreja, de fundar uma comunidade. E consegue e vai fazendo o seu apostolado. Funda uma igreja e trabalha. Conhece Paulo e com ele sai pelo mundo afora daquela época a pregar o evangelho, a visitar as igrejas, a divulgar o evangelho. Mais tarde, nós vemos uma caravana sendo guiada pelos romanos, chegando no alto de uma colina. Era uma centúria que levava para Roma bandidos, ladrões e aqueles indivíduos que eram considerados inimigos do Estado, porque eram cristãos. E chegado no alto da montanha, já no final da tarde, eles são convidados a se assentarem e passariam ali a noite. Inácio era um dessa corja que o romano iria levar a Roma para o circo. Ele olha e vê lá embaixo Roma com seu casario branco e no final da tarde aquele sol amarelo colocando um tom de ouro naquelas casas. Ele fica extasiado com tamanha beleza. Ele ajoelha, levanta as mãos e começa a agradecer ao Pai por aquela beleza. E logo do lado dele, um soldado, vendo aquela cena inusitada, dá-lhe uma cacetada e pergunta a ele: "Você está maluco? Você está sendo levado para a morte." E com essa atitude de agradecimento, esse sorriso nos olhos, ele olha mansamente para o soldado, sorri e diz a ele: "Se o Pai dá a vocês, romanos, tamanha beleza, o que dirá que ele estará nos preparando para aqueles que somos os seus escolhidos e nós optamos por ser discípulo do seu evangelho?" O soldado, não entendendo nada, achando aquilo uma loucura, dá-lhe outra cacetada e sai. Essa turba passa a noite nessa colina, de manhã cedo vão para Roma e chegam em Roma de manhã como se fossem troféus e entram em Roma sendo recebidos como aqueles que eram os renegados. E os soldados como heróis que traziam esses indivíduos, essas criaturas, para poder alimentá-los no circo. Eles são encaminhados para os calabouços do circo e lá ficam. Inácio, na sua tarefa de divulgação do evangelho, é aquele que socorre, é aquele que fala, é aquele que consola, é aquele que fala do Cristo. E aquele mundaréu de pessoas, naqueles calabouços fétidos, imundos, cheiro, eles, aterrorizados pela visão de daqui a pouco seremos executados. Mas Inácio movimenta, conversa, explica, consola, faz prece, fala de Jesus, fala de Maria. E o tempo vai passando. Passaram-se alguns dias. Quando eles acordam
com um burburinho diferente. E receberam a notícia de um dos guardas que aquele dia seria o dia fatal. E alguns se desesperaram. Inácio prontamente consola, conversa, e eis que é chegado o momento. Todos são levados para o centro do círculo. E a confusão aumenta, o burburinho aumenta, toca-se as trombetas e o imperador faz o sinal para que as feras fossem soltas. Nesse momento derradeiro, Inácio convoca os seus amigos a fazerem uma prece e faz uma prece com eles. Ele fecha os olhos, entra em estado de êxtase e espera a chegada no reino dos céus. De repente, um silêncio total. E ele acha estranho, porque até então não tinha sido recebido, não veio ninguém para receber, e silêncio. Ele se atreve a abrir os olhos. E quando abre, todos os seus amigos, estraçalhados pelos leões, pelos tigres, e a plateia extasiada, porque só ele sobreviveu, com nenhum arranhão. E alguns daqueles leões no pé de Inácio. Ele acha aquilo muito estranho, entra num estado meio de impaciência, fecha os olhos, entra em prece e começa a cobrar do mestre aquele acontecimento, que ele esperava morrer sendo comido pelos leões e imediatamente ir para o céu, porque ele havia feito o dever dele. Nisso vem um anjo, um espírito bom, e pergunta a ele: Inácio, o que está acontecendo? Ele fala assim: o senhor não sabe? Olha só, eu tive com Jesus, conversei com ele quando pequeno, e ele havia me prometido: se eu o seguisse, se eu me tornasse um dos seus apóstolos e trabalhasse em prol da Boa Nova, eu receberia o reino dos céus. Ele falou assim: claro, a promessa está mantida. Mas ele não te falou quando. Falou que aconteceria. Mas não seria agora, não. Então, meu filho, vá. Ele abre os olhos e o burburinho começa novamente aquela confusão, porque no circo romano, aquele que sobrevivesse, seja gladiador ou seja um condenado qualquer, ele, por superstição, seria libertado. E todos ficavam espantados com aquela situação, porque nunca havia acontecido isso. O imperador, com medo, faz o sinal de positivo. Inácio é libertado. E ele continua a sua jornada. Inácio de Antioquia trabalha até aos 86 anos e morre e desencarna trabalhando. Quando ele desencarna, é recebido por Jesus, que o abraça e diz a ele: Inácio, é chegada a hora. Você foi um trabalhador. Seja bem-vindo. Podemos imaginar esse quadro, né? Muito superficialmente, mas é a história de Inácio de Antioquia.
esse grande baluarte do Evangelho. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria não, eu estou fazendo uma pergunta. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vocês podem responder. E da mesma forma, se sentirem necessidade, por favor, podem perguntar. Então, a minha pergunta é, desculpe, a pergunta de Kardec é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O que o Espírito Verdade respondeu a Kardec? Vocês me falam? O Espírito Verdade diz o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ele fala mais algumas coisas para uma expiação e tal. E logo depois ele diz: e de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós vemos nessa questão, nessa resposta do Espírito Verdade, o maior convite que a divindade nos faz. É o convite de chegarmos à perfeição e, concomitantemente, sermos partícipes da sua obra, sermos co-criadores com ele. O que nós estamos fazendo para essa segunda questão, de fazer a parte que nos cabe nessa obra da criação? É esse o grande convite que a vida tem nos colocado. Antes da gente seguir em frente, eu gostaria de colocar uma coisa muito interessante de como nós podemos melhorar essa questão, não só do entendimento, mas de como fazer isso. O Espírito Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele vai falar sobre a vontade, dizendo que a vontade é o gerente de um grande escritório e ela coordena esse escritório. Esse escritório, ele tem 4 departamentos. O departamento do desejo, da imaginação, da inteligência e da memória. Primeiro, o que é esse grande escritório que Emmanuel se refere? Vocês lembram disso? Esse grande escritório somos nós, indivíduos, com as nossas experiências, com as nossas vivências. O Emmanuel vai dizer também que é o espelho da alma, onde ela se reflete e é refletida daquilo que vem de fora, do externo. Então, voltando lá, Iracema, o objetivo da encarnação é possibilitar ao homem chegar à perfeição, através da evolução espiritual. Isso mesmo, é isso que a gente falou, né?
Então, esse grande escritório tem esses 4 departamentos, que a vontade é o grande gerente. O departamento do desejo é o propósito e das aspirações superiores. E é nesse departamento que há o estímulo ao trabalho. A gente vai lá no livro dos Espíritos, quando o Kardec vai tecer um capítulo sobre o trabalho, né? Onde o Espírito Verdade vai dizer que trabalho é toda utilidade, é toda ação útil. Qualquer trabalho que eu faça, qualquer ação que eu faça útil é trabalho. Então, eu posso ajudar o próximo, se está sendo útil, é um trabalho. Se eu estou lá fazendo uma comida, é um trabalho, né? O segundo departamento da imaginação é o departamento que amealha riquezas do ideal e da sensibilidade. O da inteligência, ele vai dilatar o patrimônio da evolução e da cultura. E o departamento da memória, ele vai arquivar as nossas ou a minha experiência. Então, a grosso modo, para a gente entender esse mecanismo desse escritório, todas as vezes que eu penso, todas as vezes que eu ajo, eu recorro a esses departamentos, que vai lá no desejo e vê o que eu tenho de estímulo ao trabalho, essas aspirações, eu vejo e incremento. Eu vou no ideal e da sensibilidade, da evolução e da cultura, gero um acontecimento e gravo na memória. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu digo para vocês, cachorro preto grande. Para um de vocês, não vai fazer a menor diferença. Vai imaginar um cachorro preto grande. Mas há pessoas que vão processar essa imagem e entrar em pânico. E você fala assim, o que aconteceu? Eu só pedi para você pensar no cachorro preto grande. Mas o departamento da memória, ele busca as experiências com relação a cachorro preto e branco, preto e grande. Ele vai nesses departamentos, vê o que ele tem, vê a emoção, o sentimento que foi gerado por essa experiência e coloca para fora. Então, para alguns, cachorro preto e grande significa um cachorro preto e grande. Para outros, isso é um trauma, uma coisa complexa, porque ele vai buscar na memória um acontecimento que possa ter acontecido. E o interessante, uma vez lá na FIAC, a gente participando de um grupo de estudo, eu falei sobre essa questão. No momento que eu falei em cachorro preto grande, uma das pessoas que estavam presentes nesse grupo entrou em pânico. E o pessoal ficou assustado e tal, e socorremos a menina, a garota e tal. E depois nós fomos conversar. Era justamente isso. Para ela, cachorro preto e grande tem um significado de horror muito grande. Então, com isso, esse escritório ele vai fazendo esse gerenciamento. E o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento está gravado, está arquivado aqui, nesse escritório, né? Que para alguns é a mente. Então, quando nós
nesse processo educacional, nesse processo de crescimento, nós temos, primeiro, o pensamento. A partir do pensamento, ele gera um sentimento, que gera um comportamento, e, novamente, ele gera um outro pensamento. Então, esse ciclo, esse tripé, esse triângulo, desculpe, vai ser a roda viva da nossa existência, do nosso crescimento. Eu penso, eu crio um sentimento, que cria um comportamento, e volto a ter um pensamento. Então, a gente imagina esse processo sendo gerenciado pela vontade, né, por esse grande escritório. Então, com isso, eu penso, eu sinto, eu gero um comportamento e volto a pensar. Nisso, eu vou aprimorando o meu processo. Ok? Então, nós estamos como aquela criança que quer andar de bicicleta, que se atreve a subir numa bicicleta, cai, ela levanta, torna a andar, anda mais um pouco, cai. Então, até que isso para ela, daqui a pouco, fato, um acontecimento normal, ela está andando de bicicleta. Então, esse aprimoramento, ele vem através desse círculo. O Mateus, que é o mentor espiritual da nossa casa, ele diz o seguinte, que nesse processo de aprendizado, esse processo de crescimento, nesses desafios que nos são colocados no nosso dia a dia, dos mais simples aos mais complexos, a primeira coisa que nós precisamos buscar é a solução. Não adianta eu ficar lamentando ou pensando no problema, só isso. Há alguns bons anos atrás, eu vi uma entrevista do Almir Klink, e ele falando sobre a experiência que ele teve lá na Antártida, ele sozinho, naquele mundaréu de Deus, congelado, de repente o barco quebra. Ele tinha duas opções, de ficar lamentando e procurar saber o que aconteceu e procurar alguém para colocar a culpa da quebra do barco, ou ele optar por viver. Porque se ele ficasse pensando, quem será que fez isso? Será que fulano deixou de fazer isso? E não sei o quê, não sei o quê. Ele morre, porque ele vai congelar. Então, a opção que ele teve e a opção que ele tinha de viver era resolver o problema. Resolver o problema. Quando chegou no Brasil, fulano chamou a equipe, aconteceu isso, isso e isso. Vamos ver por que é. Então, a partir daí, criou-se mecanismos para que nas próximas viagens isso não acontecesse. Então, nós buscamos a solução. Para quê? Para mudar para melhor. É essa a proposta. Mas eu não posso só mudar para melhor. Eu preciso estar de prontidão para mudar. E isso é característico do Mateus, essa palavra prontidão, quando nós falamos nela, geralmente nós lembramos do militar. E ele, particularmente, lembra do soldado romano. Você estar em prontidão é você estar a postos e disposto a atender aquela emergência. Atender o que deve é. Eu estou pronto para fazer o que precisa fazer. E quando você está de prontidão para mudar, você muda, você acha a solução e você repete isso tudo de novo. Repete tudo de novo.
Repete tudo de novo. Como se fosse uma bola que girasse, mas ela não gira e fica no mesmo lugar. Ela gira e dá uma volta sobre o seu eixo. Então, vai para frente, vai para frente, vai para frente. Então, nós precisamos buscar essa solução, ter essa mudança e essa prontidão para mudar. É alguma questão? Alguém quer colocar alguma questão até essa hora? Muito bem. O Aulus, lá no livro Domínios da Mediunidade, ele vai dizer o seguinte: aprender sem desanimar e servir sem esmorecer. Quando a gente fala em servir, a gente vai lembrar lá de Jesus, quando ele diz o seguinte: eu e o Pai trabalhamos incessantemente. Que dirá nós, né, que precisamos desse trabalho para cumprirmos aquela proposta, aquele convite que a vida nos faz, né, de crescermos, de sermos perfeitos relativamente e de podermos ser participantes da obra do Senhor. Há muito tempo atrás, eu me deparei com uma criatura muito interessante. Vocês possivelmente já devem ter ouvido dessa criatura. E a Leila Brandão, que falou para você semana passada, ela é do Centro Espírita lá do Rio, onde a Anice da Silveira é uma trabalhadora, uma das trabalhadoras espirituais. E há uns tempos atrás eu tive contato com a história da Anice. A Anice nasceu em 1906 e desencarnou em 1999. A Anice trabalhava na área da saúde mental e em 1944 ela assumiu um posto no manicômio de Engenho de Dentro do Rio de Janeiro. E o primeiro dia que ela foi trabalhar, ela se deparou com um congresso, vamos dizer assim, de médicos, psiquiatras, dentro desse hospício, falando das experiências que estavam tendo, dos estudos que haviam feito, das teorias mais novas que a comunidade internacional estava trazendo à tona, que era o tratamento para aquelas criaturas loucas, chamadas loucas, né? Aí um fala assim, mas foi desenvolvido um processo, uma metodologia que você enfia um saca-rolha no determinado ponto do cérebro, papapá, acontece isso, você pode fazer lobotomia, e aquelas conversas. Ela ficou olhando para aqueles homens, só era a única mulher naquele meio. E também na faculdade, quando ela formou, era a única mulher. Então, ela ficando prestando atenção naquilo e completamente assim, gente, não pode ser, eu acho que eu estou no lugar errado. Mas era o seu lugar. E o pessoal olhando para ela como se estivesse olhando para uma faxineira. Porque até então, uma mulher no meio daqueles homens cultos, né, doutores, era uma coisa surreal. Mas ela continua, se apresenta ao diretor, o diretor fala assim, você está aí, você foi selecionada, você assumiu aí, você vai assumir seu cargo, mas não tem nada para você fazer, não. Né? Já temos gente suficiente. Ela fala assim, não, nós vamos fazer sim. E começou a desenvolver o seu trabalho e ficava no pé do diretor. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Não, não tem nada disso não, você está... Deixa para lá, deixa o negócio para lá. De tanto ela ficar cutucando o diretor, que ele, para desvencilhar da presença dela, falou assim, vou te dar um cômodo
você vai lá e fica aquele com lá. E você faz o que você quiser com ele. Ela foi lá e era uma sala onde era um almoxarifado. Na realidade, não um almoxarifado, mas um lixão. Tudo que tinha de lixo no manicômio, eles jogavam lá. E ela havia conquistado um enfermeiro. Os dois vão para lá e falam assim, ó, nós temos esse lixão aqui, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, nós vamos limpar isso aqui primeiro. Limparam aquilo ali e começaram a trazer os doentes do manicômio para esse espaço. Forneceu pincel, papel, tinta e deixava lá eles se expressarem. Nício da Silveira foi a primeira criatura que defendeu o conceito de paciente não é doente, paciente é um cliente. Hoje não está tanto, né? Mas algum tempo atrás, o comércio se dizia que o cliente é o rei, né? Então, para ela, o paciente passou-se a tornar um cliente. Ela não chamava ele de doente, não de paciente, mas sim de cliente. E como cliente, ele tinha todas as prerrogativas de ser atendido da melhor forma. E ela passou a usar animais como coterapeutas. Hoje, a gente tem visto muito isso, de animais sendo levados aos hospitais, aos asilos, né? Isso trazendo um bem-estar e um relacionamento mais tranquilo para esses clientes internados. Isso foi ideia dela lá atrás. E foi ela que criou o Museu da Imagem do Inconsciente no Rio de Janeiro. E ela era discípula de Jung e mantinha um relacionamento, e foi ele que deu mexeu com ela e deu essa ideia dela fazer o Museu da Imagem do Inconsciente. Nício de Oliveira, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz o seguinte: é necessário se espantar, se indignar, se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. E a gente traz esse pensamento da Nice não só para os acontecimentos externos, mas para os acontecimentos internos nossos. Isso faz parte desse processo educativo nosso, de nós nos espantarmos com aquilo que ainda nós insistimos a ser depois de ter contato com a doutrina espírita. Daquilo que ainda nós insistimos a trazer esse homem velho, que ainda nós colocamos para fora muito constantemente. Então a gente precisa se espantar com isso e se indignar. E com isso, só assim vai ser possível da gente mudar. Eu lembro de Gandhi quando, numa entrevista a um jornalista britânico, ele fazendo a sua tour pela Europa para poder angariar opiniões, angariar lideranças para a sua bandeira, que era tirar o jugo inglês da Índia sem dar um tiro, da não violência. O rapaz pergunta a Gandhi: Senhor Gandhi, nós sabemos que o lema do senhor é libertar a Índia da Inglaterra sem dar um tiro. Como é que o senhor vai conseguir isso? Gandhi olha para ele, sorri e fala assim: meu filho, eu vou me iluminar. Para ele, iluminar era essa renovação.
Com a minha iluminação, eu contagio a minha esposa. Eu e a minha esposa contagiamos a nossa filha. A nossa casa, eu, a minha esposa e a minha filha, contagiamos a casa do vizinho, que contagia o outro vizinho, contagia outro vizinho, contagia... E assim a gente vai conseguir. O rapaz olhou para ele, muito atrevido, falou assim, seu Grande, mas isso vai demorar muito. Ele falou assim, meu filho, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é com a minha renovação. Eu estou preocupado é com a minha mudança. O que vai acontecer depois é problema do depois, é problema de cada um. Então, isso, cada um vai fazer a sua parte. E temos que fazer a nossa parte. E eu pergunto a vocês, também estou perguntando a mim mesmo, o que cada um de vocês tem feito para a sua felicidade, como o slogan do nosso convite, né? O que nós temos feito para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Está aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Quando a gente fala nessas questões, a gente sempre imagina uma coisa, um trabalho como o Gandhi, né? Uma coisa vultuosa, vou como o Divaldo, como o Chico, mas só que ainda não estamos preparados para isso. Nós estamos começando, nós estamos na fase inicial desse processo e precisamos fazer coisas pequenas, que são aquilo que nós conseguimos fazer. O que nós temos tirado de proveito da pandemia? O que o recolhimento tem feito para nós? Como nós temos aproveitado essa oportunidade? Como nós estamos vendo esses acontecimentos? Como a Nice disse, nós precisamos nos espantar e nos indignar com as coisas que estão acontecendo. Então, tem acontecido isso com vocês? De vocês se indignarem, de vocês se espantarem com o que está acontecendo? A mim tem acontecido isso de forma bastante significativa. E eu tenho colocado o Armando Falcone, nós temos nos encontrado pelo menos uma vez por semana. E certa feita ele me fez essa pergunta: quando que você acha que vai terminar esse processo todo? Eu faço essa pergunta a vocês também. Quando vocês acham que tudo isso vai terminar? Eu estou perguntando, e foi perguntado sobre a pandemia. Quando chegar a vacina, seria uma boa oportunidade de terminar isso tudo? Seria daqui a 6 meses? Seria daqui a um ano? A minha resposta
foi quando nós deixarmos de sermos tão rebeldes como estamos sendo. Nós temos um acontecimento que foi causado pela nossa incúria, pela nossa invigilância, consequência disso, sabemos, que foi, por misericórdia divina, amenizado, porque a proposta era algo muito pior, como uma guerra atômica, e nós estamos vivendo esse momento proporcionado por um vírus tão simples, que água e sabão extermina esse vírus. E uma pergunta inteligente de uma garotinha de 8 anos disse assim: mas se esse vírus ele pode ser exterminado por água e sabão, por que a gente não bebe água com sabão? É uma pergunta inteligente na cabeça de uma criança de 8 anos. Mas o que está sendo envolvido como pano de fundo, como cenário desse vírus, é a nossa falta de espantar e de indignar-se com esses acontecimentos. Nós estamos levando por um lado que não é produtivo pelo motivo que esse acontecimento está acontecendo. Então, vamos ter ainda por um tempo bastante interessante, bastante grande, resolver isso. Porque nós ainda não nos resolvemos, nós ainda não fizemos a opção de sermos criaturas felizes, de sermos criaturas co-criadoras com a divindade. Mas aí vocês vão estar perguntando, mas nós estamos fazendo muito. Nós estamos socorrendo, nós estamos fazendo prece, nós estamos fazendo... O convite é esse mesmo, né? Mas nós estamos falando de 7 bilhões e alguma coisa, quase 8 bilhões de criaturas encarnadas, mais alguns 20 bilhões de criaturas desencarnadas, que juntos precisamos fazer esses esforços na mesma direção. Em 2004, eu me deparei, em fevereiro de 2004, a revista Veja lançou uma grande reportagem sobre fome e miséria no planeta Terra. Então, a ONU e a FAO definiram o que era miserável e o que era pobre, além de uma grande estatística, um grande meio de se contar quantos habitantes estavam à época no planeta Terra. Então, a ONU e a FAO, que é o órgão de alimentação, ela definiu como pobre é todo aquele indivíduo que tem pelo menos um prato de comida todos os dias. E miserável é toda aquela criatura que não tem isso. Ele tem segunda, quarta e sexta, ele tem terça e quinta, e não tem todos os dias. Desse universo, com essa definição, éramos 7 bilhões, 6 milhões de habitantes. Desse total, 1 bilhão e 100 milhões eram miseráveis. A maioria deles na Índia, cerca de 800 milhões, e no Brasil, em 2004, haviam 55 milhões de miseráveis. E a conta, quando eu li essa reportagem, eu falei, gente do céu, deixa eu fazer essa conta aqui. Porque na minha casa,
Eu sempre dizia e digo, né, para minhas filhas, e agora para as netas, para os netos, que coma o que você achar necessário, mas, por favor, não deixe nem um grão de arroz no prato. Quando eu li essa reportagem, eu falei assim, gente, e eu, como matemático, eu falei assim, interessante, vamos fazer essa conta aqui. Fui para a calculadora, eu fiz uma conta, não consegui. Aí fui para o Excel. A conta é muito simples. Se éramos, né, 7,6 bilhões de habitantes, menos 1 bilhão e 100 milhões, ficariam 6 bilhões, desculpe, ficariam 5 milhões, 6 milhões e 500 milhões de criaturas que têm pelo menos um prato de arroz por dia. Se um grão de arroz pesa 1 grama e para uma alimentação razoável 100 gramas de arroz é o suficiente, então o Brasil não teria miserável, porque seriam 55 milhões de brasileiros que teriam acesso a esse 1 grão de arroz que cada um desses 6 bilhões e 500 milhões jogaram fora. Mas aí você fala assim, Fred, você está maluco? Como é que nós vamos reunir esses grãos de arroz? A conversa não é para esse lado, é só para a gente ver que um ato insignificante, que é deixar no prato 1 grão de arroz, isso daria para alimentar toda a população do Brasil, que é miserável. Da mesma forma, se em cada momento eu faço uma prece em favor de alguém ou de alguma situação, se cada um fizer uma prece, olha o quanto de prece essa situação ou essa criatura vai receber, de vibrações. Então, está aí a nossa responsabilidade. Quando eu fiz a pergunta, o que a gente tem feito? E geralmente a gente pensa em coisas grandes. Nada disso. A gente pode começar, a gente pode fazer as grandes, sem sombra de dúvida, mas nós começamos com as pequenas. E essas pequenas, se cada um de nós fizermos isso, olha só que colosso, que volume isso vai dar. Então, se você está pensando que você não pode fazer nada contra o coronavírus, está enganado. Sinto muito. Porque é aquilo que o Gandhi falou. Se nós fizermos a nossa parte, se nós trabalharmos em nosso favor, isso contagia os que estão ao nosso lado. Que vai contagiando, que vai contagiando, que vai contagiando, que vai contagiando. Aí vocês vão fazer a mesma pergunta, Fred, isso vai demorar muito tempo. Não importa, não importa. O que importa é que nós estamos fazendo a parte que nos cabe. Poderíamos fazer mais? Poderíamos, pelo conhecimento que nós temos, pelo nível de informação e de vivência que nós temos, poderíamos estar fazendo muito mais. Mas, feliz ou infelizmente, ainda estamos um pouco em marcha lenta. Mas, com esses apertos que nós temos passado, é um ótimo momento, é uma ótima circunstância para a gente engrenar uma primeira, segunda, uma terceira e seguir em frente. Nós, nesse processo de reflexão, nós estamos em mudança, então nós estamos desmontando as nossas estantes, e eu me deparei com um livro que eu ganhei de um grande amigo meu, foi quando eu também conheci a doutrina espírita. Isso foi em outubro de 1980.
E esse amigo me presenteou com um livro que chama-se Tao Te Ching. É um livro escrito, baseado na obra de Lao Tse. Lao Tse foi um grande filósofo, pensador, né, e contemporâneo. Ele viveu no século 6 a.C., é contemporâneo de Confúcio, e a diferença entre os dois é que Confúcio fez um marketing mais eficiente e Lao Tse não. Lao Tse era um funcionário público, era bibliotecário, e ele tinha um trâmite muito grande na sociedade imperial da época. E ficava indignado com o que acontecia. Não acontecia nada de diferente do que nós estamos vivendo hoje. Corrupção, violência, tudo isso acontecia lá, né? Já há seis séculos, 2.600 anos mais ou menos, né? Nós continuamos ainda promovendo essas coisas. Mas ele, aos 40 anos, ele se retira da comunidade normal da época e vai para um canto meditar, vai para um canto fazer desenvolver os seus pensamentos. 40 anos depois, ele resolve ir para, nós diríamos no nosso tempo, sumir do mapa. E ele passa pela fronteira. E quando passa pela fronteira, um dos guardas que o conhecia, e ele era muito conhecido, pergunta: mestre, eu gostaria que o senhor me desse uma palhinha da sua história, uma palhinha das suas observações, dos seus conceitos. Ele tira um pequeno manuscrito da bolsa, do alforge, e dá a esse guarda, e continua andando. Nunca mais foi visto. Esse pergaminho é a base desse livro que chama Tao Te Ching, é o caminho que leva a Deus. E no seu aforismo 79, ele vai falar, ele intitula do que ele chama de deveres e direitos. E é um presente que eu deixo com vocês nesse final de bate-papo. Ele diz o seguinte: que adianta extinguir grandes ódios quando ficam ressentimentos? Como remediar isso? Cumpre o teu dever e esquece os teus direitos. Quem se guia pela voz da consciência só atende à voz do dever e não insiste em seus direitos. Os poderes eternos não têm favoritos, mas favorece sempre os bons. Que Jesus possa continuar nos envolvendo, nos fortalecendo nesse propósito do nosso crescimento, da nossa transformação. E podermos fazer isso como irradiar, contagiar aos nossos parceiros, aos nossos amigos, aos nossos familiares, ao nosso meio, para que toda a comunidade da Terra fique em paz. Muita paz, muito obrigado, uma boa noite a todos.